Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, que a cada dia, diariamente, estou sendo mudado nas áreas da disfunção sexual, da rejeição, da autoestima baixa, da timidez e do medo. Meu nome é Fabiano. Fernando já introduziu, resumiu, finalizou esse assunto tão importante. Você que tem a sua apostila na página 62. Ninguém vai muito longe se não resolver esse assunto. Vou repetir. Ninguém vai muito longe se não resolver esse assunto. Quando eu escrevi o livro mencionado aqui, que não foi fácil escrevê-lo, eu achei que iria ajudar a juventude. Esse foi o meu objetivo. Como se fosse um material, um remédio para que eles tomassem antes de constituir as suas famílias, pudessem ter os seus corações restaurados, suas feridas fechadas, para que pudessem assumir uma família e cuidar dos seus filhos, serem bons cônjuges e, acima de tudo, terem um bom relacionamento com Deus, do jeito que a Bíblia apresenta a Deus. Mas me surpreendi, porque o livro acabou atingindo os de cabelo branco. E isso me surpreendeu muito. E são testemunhos de pessoas de 80, 85 anos que leram o livro e foram profundamente tocados. Porque é um assunto que nem o tempo tem poder de curar. Precisa haver uma intervenção de Deus. Desde 2011, essa igreja tem intencionalmente tido a coragem de falar sobre esse assunto. E de forma muito autêntica, abrir o coração e mexer nessas feridas. E a nossa igreja virou então um centro terapêutico intensivo para curar o coração de órfãos. E alguns deles de órfãos de pais vivos. E os depoimentos de transformação são inúmeros. Por exemplo, eu casei, tive a honra de fazer o casamento de uma moça na semana passada que leu o livro e no final do livro chamou a mãe e disse: mãe, a senhora é minha mãe, a senhora me ama, vou pedir algo para a senhora muito difícil, mas eu preciso disto. A senhora poderia me dar o direito de conhecer meu pai? A senhora fazia mais uma coisa, eu vou patrocinar a senhora para que a senhora fique na região onde a senhora acha que meu pai está. A senhora vai ser patrocinada por mim até a senhora encontrar meu pai. A senhora aceita? Minha mãe disse: não vai ser fácil, mas eu aceito. Depois de 3 meses, a mãe ligou para ela e disse: encontrei seu pai. Ela se deslocou rapidamente, abraçou o pai e disse: eu posso ter o sobrenome do senhor? Ele disse: se você quiser, hoje mesmo. E então uma conexão foi feita e o tempo passou. Ela conseguiu se apaixonar por um homem de Deus, porque às vezes nós queremos uma pessoa ideal, mas ainda não estamos no estágio da pessoa ideal. Porque se o meu coração não for curado, eu vou arrastar feridas para um futuro relacionamento.
Então ela se apaixonou e na semana passada se casou e ela entrou com o pai dela. Depois que ela saiu do cartório, lá na região do país onde o pai dela foi encontrado, ela abraçou o pai e com o livro disse: pastor, ciclo fechado, muito obrigado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Como temos aprendido aqui no 30 Semanas, e o Fernando aqui bem colocou, chega uma hora que você precisa ser o ator principal do filme da sua vida. Chega uma hora que você precisa vencer o conforto de ser vítima. De você radical em dizer que é um conforto ser vítima. Porque estar sob o status de vítima tem bastante benefícios, mas não nos empodera, não traz mudanças significativas e cá entre nós cansa a gente, cansa as pessoas que estão próximas da gente. Então a gente tem que assumir a nossa história diante de Deus e mudar, porque nós queremos de fato sermos a nossa melhor versão. Mudar porque Deus merece a nossa mudança, porque Ele não projetou o mal para nós, porque Ele é bom, dele não vai sair coisas ruins. O material traz superando a orfandade. O Cláudio explica, o 30 Semanas também explica, a equipe, você já deve ter ouvido isso, que se fôssemos usar a metáfora de uma árvore, a rejeição é a raiz dos males emocionais. O tronco seria a rejeição, e depois cada galho seria os gatilhos que nós usamos para tentar minimizar a dor da rejeição, que tem a sua origem quase que sempre na orfandade. É assim, equipe? Então por isso esse assunto é extremamente importante. Agora, quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a terem uma conexão, Ele não ensinou sobre oração, Ele ensinou como ter uma conexão com Deus. É diferente. Ele não ensinou um rito, Ele não ensinou palavras como se fosse um mantra. Ele não ensinou nesse sentido, no contexto nosso, brasileiro, uma reza. Ele ensinou o caminho para se ter uma conexão com Deus, um relacionamento próximo com Deus. E a primeira palavra que Jesus usa: orem assim, Pai. Pai nosso. Pai nosso. Então, é assim que nós devemos vê-lo. Então, tudo que trouxe doença para a nossa visão em relação a Deus, precisa nos deixar, precisa sair. Toda distorção, toda contaminação. Em João 1, 12, 13, contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de
Quem tem Jesus tem o Pai. Diga assim: quem tem Jesus tem o Pai. Então Jesus, Filho de Deus, quer repartir a sua filiação conosco. E quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, há um nascimento espiritual. Eu sou registrado no cartório do céu e passo então a ter o direito de filho de Deus, vivendo aqui na terra sobre a jurisdição, constituição, regras, princípios, valores do céu. Do céu. Então, do momento que eu me entrego para Jesus, há essa transformação espiritual que é o início de um discipulado. E a partir desse momento, eu preciso cada vez mais me desconectar das influências negativas, das memórias enfermas, dos traumas do passado, da minha cosmovisão limitada, terrena, e passar a ter uma mentalidade celestial. Porque o céu não é simplesmente nosso destino, o céu é a nossa origem. Todos nós aqui, independente do que você já fez esta vida, Deus te ama e quer se manifestar na sua vida, a depender também da sua vontade e permissão, como um Deus que é Pai. Nosso Pai Celestial. E a pergunta: você é um filho de Deus? Quem está marcando? Ah, ela está aqui. Você é um filho de Deus? A pergunta, Gálatas 4:7. Para mim, Gálatas 3 no finalzinho, Gálatas 4, para mim, é o compêndio bíblico de maior intensidade, profundidade e esclarecimento sobre paternidade na Bíblia toda, na minha opinião. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O que significa ser um herdeiro? Ter o direito da herança, ou seja, aquilo que é de Jesus pode ser seu nessa sexta-feira. Inclusive, um relacionamento paterno com Deus Pai. No Salmo 139, 13, 14: Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus nos fez de modo especial e admirável. Nós somos únicos, e isso não é jargão, é uma verdade bíblica. Deus te fez de modo singular. A expressão que Paulo usa em Efésios 2:10, você é uma obra de um artesão. Todo artesão, ele pode fazer uma peça semelhante, e apesar do treino parecer quase que uma réplica perfeita, mas será, em algum aspecto, uma peça diferente. Então, vamos ser curados de uma coisa nesta noite: não vale a pena
se comparar nesse sentido, no sentido da escassez, com ninguém, porque você é único. Eu quero dizer ainda mais, você tem um destino, você foi configurado para um fim. Eu quero dizer ainda mais, prestes a começar os 40 dias de propósitos, eu quero te dizer ainda mais, que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele quer completar. E quero dizer ainda mais, que ainda em 2017, Deus pode colocar você no trilho do seu destino. E ainda em 2017, você pode trazer para a terra frutos que ainda não foram vistos. Então, uma pergunta, uma colocação, você vai responder: como foi ou é, o relacionamento com seus pais biológicos? Escreva alguma coisa sobre a sua relação. Por quê? Quem já leu o livro sabe a premissa, o que eu percebi que precisa ser trabalhado. A maioria de nós vamos ter a visão de Deus que os nossos pais nos apresentaram, com os seus ensinos, não só, com as suas vidas. Nós espelhamos, nós transferimos, quase que inevitavelmente para Deus, a imagem que temos de Deus, através dos nossos. Tudo que for positivo, eu tenho que perpetuar. O que foi negativo, eu preciso abrir mão. Eu preciso me desvincular. E eu preciso, pela fé, ficar com o livro que apresenta quem Deus é. A realidade. Eu não posso ficar preso à fantasia, à imaginação. Os nossos pais são poderosos. São nossos pais. E nós precisamos trabalhar isso. O pastor, escritor Cote escreveu que a revelação de Deus Pai nos introduz no real nível da adoração. Então experimente Deus como seu Pai. Algumas coisas precisam acontecer então, para que você possa viver isso. Trate as suas frustrações. Algum tempo atrás nós tivemos aqui nos Homens de Honra, falando sobre a frustração. Eu fiquei pasmo de ver a reação do assunto na vida dos homens. Se a gente deixar, a frustração toma conta do nosso coração. A frustração na paternidade, na maternidade, é muito frequente, infelizmente. Quais frustrações você transferiu para Deus, dentro desse pensamento que eu coloquei aqui, espelhar para os pais? Outra coisa que é importante, cultivar a intimidade. Romanos 8, 15, 16. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos, por adoção. Adoção. Eu não sei se você foi adotado por alguém, mas espiritualmente, só é possível sermos aceitos por Deus se formos adotados por Ele, por meio de Jesus. Então nesse sentido todos nós somos iguais. É fácil o processo de adoção? É complexo. É complexo. Onde precisará acontecer uma interação hábil, saudável, inteligente,
aliançada entre o pai precisa querer ser pai, e o filho precisa querer ser filho, senão a lacuna vai continuar, ou no coração do pai, ou do filho, ou nos dois corações. Então a intimidade é fundamental. O relacionamento que Deus quer ter conosco é de intimidade. Jesus poderia ter escolhido muitos pronomes ou expressões de tratamento para com Deus, mas ele escolheu o quê? Usar pai. Pai. Jesus é o estereótipo de ser humano que Deus aceita. Ele é o modelo da vida que Deus quer que tenhamos. Então, o tempo todo, ele chama Deus de... Não case, se você namora. Não case. Quando que eu vou casar, pastor? Tem algumas coisas que você tem que resolver. Uma delas, não case se você ainda não conseguiu chamar Deus de pai. Por exemplo, você precisa entender que seu coração pode estar na UTI. E você tem que procurar ajuda. E por isso nós temos o 30 semanas. Para que você, então, esteja pronto para assumir um compromisso tão desafiador. Se você já é casado, tem filhos e ainda se sente órfão, você precisa tratar o seu coração urgentemente. Segundo, reconheça seus direitos de filho. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Nós temos a herança da vida de Jesus e nós temos a herança das promessas divinas. É muita coisa disponível para nós. Muita coisa. E mesmo diante disso, eu te pergunto: você tem dificuldade de se sentir amado, perdoado e aceito por Deus? Também, rejeite a tentação de viver distante de Deus. Em Lucas 15 nós vemos uma história, a conhecida história do filho pródigo, que aqui na nossa igreja o nosso pastor líder, pastor Carlito, nos ensinou a chamar aquela história da parábola do pai amoroso. Porque quem dá um show de amor ali, que merece toda a atenção, e é o objetivo de Jesus, mostrar o quanto o coração de Deus é grande. Porque o menino rebelde decide pressionar o pai, é a parábola de Lucas 15, pegar a sua herança, sai com o dinheiro, gasta tudo, fica na pior e decide voltar para a casa do pai e é recebido como um escravo, não, como um filho. De forma extraordinária. O seu lugar de origem é preenchido novamente por ele. Então rejeite a tentação de viver com o coração pródigo. E eu quero te perguntar uma coisa, olhando a parábola do filho pródigo. Nós vemos dois filhos ali, o mais novo, o pródigo que saiu, mas tinha o mais velho, o pródigo que nunca saiu. Ele estava próximo, mas se sentia distante. É, pastor, lá em casa éramos em 3. Eu era o primeiro, ou o terceiro, ou o segundo. Os meus pais davam mais atenção para os outros. E olha, pastor, eu sempre, na minha opinião, fui o mais tranquilo. E isso sempre me machucou. Papai, um exemplo. Quando minha irmã casou, deu tudo. Eu casei e estou pagando prestação até hoje. Eu estou te dizendo uma coisa assim. Já são, sei lá,
quase 10 mil livros vendidos e milhares, porque o brasileiro faz Potter também. Milhares de livros e mensagens ouvidas sobre este assunto. Eu estou contando história que eu escuto por aí. E a gente, se não tomar cuidado, é pego por esse câncer da orfandade. E daqui a pouco a gente vai jogar essa tristeza toda para Deus. E aí começa o nosso declínio. Sabe qual foi o meu fundo do poço? Não foi o conflito que eu tive com meu pai, o desespero por ver a minha família biológica destruída. Não foi. O fundo do poço para mim foi quando eu, já pastor, reconheci que eu não via Deus mais do mesmo jeito em função das pancadas recebidas. Isso mexeu muito comigo. Nesse período não tive nenhum pecado, entre aspas, grave. Mas meu coração passou a ser mais parecido com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Perto, mas distante. Falando e ensinando sobre o poder de Deus, acreditando no poder de Deus, mas não conseguindo ter Deus como Pai. Sabe qual é o ápice da espiritualidade? A filiação. Quarto, você vai ler direitinho na sua casa, tá? Assuma as suas fragilidades. Lucas 15, 13. O filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Já pensou como ele feriu o coração do pai? E lá desperdiçou seus bens. Não deu certo. Eu quero te perguntar, quais fraquezas você decide entregar hoje? Suas fragilidades. Quinto, admita os seus erros, pecados. O filho mais novo disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso aqui, Cláudio, que é reparação, viu? Isso aqui que é reparação. Porque eu vou dizer uma coisa: tem gente que diz que está fazendo reparação, mas está longe disso. É melhor então esperar um pouco. Não é cumprir assim, reparei, -1. Reparação é reparação. Olha só, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quer dizer, a profundidade do arrependimento dele foi grande e nos incentiva. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sempre haverá a força de Deus sobre nós quando nós nos arrependemos. Sempre. Sexto, rejeite a orfandade. Lucas 15, 19. O moço chegou: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Sabe o que o pai fez? Um churrasco. Sabe o que o churrasco representa na Bíblia? Graça. Me convida para um churrasco. Não só eu, mas a equipe que te serve. Vocês amam essa equipe aqui? Vamos dar um aplauso para eles, em nome de Jesus. Se não fossem eles, isso aqui não poderia acontecer. Não tinha como. Esses guerreiros e guerreiras toda sexta-feira. É um milagre você chegar aqui na sexta também. É um super, mega, ultra milagre eles chegarem para repartir. E que no final de outubro você também decida para 2018 servir aqui, para que a gente continue o ciclo para abençoar. Essa igreja, ela também se parece com um hospital, né?
E este é um dos assuntos que a gente precisa de cura. Então, o moço chegou arrependido na história do filho pródigo. Ele ensaiou o discurso. E no discurso que ele ensaiou, sabe quando você vai pedir perdão para alguém, você fica na frente do espelho? Eu quero te dizer. Você fala com um amigo, eu vou falar assim. Eu já passei por tanta, meu Deus, é difícil demais. Duas coisas que é difícil: pedir perdão, ou uma pessoa surgir do chão e dizer assim: pastor, há 350 anos eu tenho uma mágoa com o senhor, e eu queria, nossa, toda hora acontece isso comigo. E eu não tenho uma memória muito boa, eu fico com cara de nada, porque eu não lembro das coisas, tem uma dificuldade. Nunca usei droga, mas eu sou esquecido. Eu tenho alguma coisa que aconteceu, são os traumas. Sequelou. A Vivian, graças a Deus que eu casei com a Vivian. E as minhas filhas também já são bem melhores do que eu nisso também. É muito difícil, pastor, não sei o quê, ou você se deslocar para pedir perdão. Mas a gente só consegue cura por esse processo que a Bíblia ensina. Quando o moço chegou detonado, já aceitando a ser um empregado do pai, já aceitando o pior que seria melhor, já na condição que ele estava, além do churrasco e da festa, o pai pediu para colocar uma sandália no moço, porque naquela época escravos andavam descalços. Ei, coloca uma havaiana aí no menino, porque ele é filho. Põe uma havaiana com a bandeirinha de Israel aí nele. É só fazer matemática na minha viagem aqui. Isso eu não coloquei no livro, na outra eu vou colocar, faz sentido. E o pai colocou também um anel. O anel, imagina um cartão de crédito sem limites. Tem mulher que lacrimejou e escorreu uma lágrima agora. Sem limites, mas você tem o dinheiro, né? Entendeu? Não é só o crédito, você tem negócio para pagar, o dinheiro para pagar. O pai restituiu e disse: filho, está aqui o seu cartão sem limites. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa que é quebra de paradigma. Quase a maioria das vezes não é o castigo que muda alguém, mas é não dar o castigo, mesmo essa pessoa merecendo castigo.